Olá, tudo bem? Como você vai? Tudo jóia? Tranquilo? Os 200 milhões do Apocalipse que os falsos profetas estão dizendo que está se cumprindo em Israel. Nosso serviço aqui, eu não sou pregador, eu não estou pregando, eu não estou ensinando, eu não estou nada. Apenas eu estou usando os escritos bíblicos para desfazer as falsas mentiras, as falsas profecias, as narrativas mentirosas, as profetadas, os enganos religiosos. Eu estou aqui para mostrar, quem acompanha o nosso trabalho, eu apenas estou lendo e te mostrando porque o que eles estão falando é tudo mentira. Tá rolando aí nas redes sociais, o cara falando dos 200 milhões que foi profetizado, só que ele fala em algum lugar na Bíblia, ele nem sabe que foi Apocalipse. Em algum lugar foi falado que está se cumprindo agora os 200 milhões de cavaleiros. A mentira já começa logo por aí. O Hamas, o Estado Islâmico, sei lá, o Afeganistão, o Hamas, a turma lá, são 4 milhões. Não tem como chegar a 200 milhões de cavaleiros, que a Bíblia lê para você, é 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Isso era um número enigmático de João na ilha de Patmos. Não era nada, algo real, é enigma. É Israel. Israel chega a quanto? 4 milhões no Hamas. Eu vi alguma coisa falando da população de Israel, agora me deu branco. Sei se é 28 milhões, 50 milhões, 100 milhões. É pouco, não é 100 milhões, não. Posso até ver isso daqui e colocar. Deixa eu ver a população de Israel aqui. Quanto que é? Vou ver aqui, peraí. Vendo aqui no Pai dos Burros, no Google, aqui tá. É de 2021. 2021, a população de Israel era 9.374. Estado da Palestina era 4.923. Na Grécia, 10.640 milhões. 10.640.000. Isso daqui foi em 2021. Agora, em 2023, população atual, 9.138. Por causa da pandemia, né, que muita gente se foi, mas está aqui. Então, vamos colocar 10 milhões, vamos chutar 10 milhões a população de Israel hoje, Estado da Palestina, vamos colocar 5 milhões. 5 milhões. Eu pergunto para você, de onde esse gênio, esse aloprado, tirou para dizer que está se cumprindo a profecia porque será cercada por 200 milhões de cavalos e cavaleiros? De onde esse retardado? É um retardado. E pior que você olha no vídeo lá, gente, tem milhares, quase 1 milhão de seguidores, de pessoas perturbadas atrás de um cara desse, gente. Então eu estou aqui não pregando evangelho coisa nenhuma, não estou nada disso. Eu não sou religioso, não sou pregador, não sou professor, não sou nada. Eu sou uma pessoa que me identifiquei com os estudos bíblicos, eu sei que meu espírito pertence ao Criador de todas as coisas, ele é pai do meu espírito, eu sei que essa natureza carnal minha, hoje com 56 anos, mas daqui uns dias isso daqui vai se acabar, vai virar pó, e o meu espírito voltará de onde veio, do reino espiritual, assim está em Eclesiastes 12:7. É isso que eu sei, a verdade é essa. Então eu sou contra-religioso, eu sou contra a religião, total, 100%. Nenhuma religião presta. E a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei e os profetas duraram até lá. Então, isso que está aí, nem falso profeta é isso, é uma porcaria falando isso aí. Então, vamos lá. Os 200 milhões do Apocalipse que os falsos profetas estão dizendo que está se cumprindo em Israel. Então, eu te convido a ler Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 ao 18. Fala sobre a sexta trombeta. Foram tocadas 7 trombetas lá em Jerusalém, entre o ano 66 e a metade do ano 70, que durou 1.260 dias, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana. Ou seja, durante o dia do Senhor. E João estava lá de bracinho aberto na ilha de Patmos, quando o dia do Senhor chegou. Apocalipse 1:10. E era o dia do Senhor e eu estava no Espírito. Mas
As pessoas não entendem assim, dizem que aquele dia do Senhor foi domingo, tem uns que é mais alopradinho e fala que é sábado, e tudo bem, cada um, cada um. Não estou aqui para convencer ninguém, estou passando meu entendimento, e se você acompanhar na Bíblia e você achar que tem coerência, você já deu like, já compartilha esse vídeo e já se inscreve aqui, ativa o sininho também, já aproveita para logo tudo isso. É isso mesmo, esse vídeo chegar a milhões de pessoas, só que chegar a milhões de pessoas de uma forma racional, não de uma forma aloprada, de uma forma insana. O cara quer achar um espaço nas redes sociais, o cara começa a falar um monte de baboseira, um monte de porcaria. Então, quando tocou de uma, isso aqui não foi trombeta, os anjinhos, isso aqui, gente, isso aqui é coisa espiritual, isso aqui não teve nada, isso foi como referências, foi como títulos que, quando Jesus subiu, ele deu 12 títulos aos homens, só que aqueles títulos eram referenciais, não era pastor, presbítero, bispo, nada disso, era algo referencial. É igual os 7 anjos das 7 igrejas, era referencial, era coisa espiritual, não tem nada a ver disso. O 6º anjo tocou a sua trombeta e houve uma voz forte que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Você acha que anjo estava amarrado? Você acha que anjo tem asinha, tem pena, tem nervo, tem sangue? Não. Porque no reino de Deus, no reino espiritual, não tem sangue, nem carne, nem nervo, nem osso, nem pena, nem nada. É tudo espiritual. Então isso daqui era uma metáfora, uma figura. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esse versículo 15 dá entendimento quando Jesus disse que o dia, a hora, o mês e o ano, nem ele nem os anjos sabia, só o Pai. Mas aqui, quando foi tocada a 6ª trombeta, aí sim foi declarado os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Do julgamento da grande prostituta, do juízo da meretriz da Babilônia, Jerusalém. Foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Eu vou ler daqui a pouco, lá em Zacarias, quando Zacarias profetizou a respeito do 1/3 da humanidade. A cidade de Jerusalém foi dividida em 3 pedaços. 1/3 foi levado à escravidão, 1/3 foi morto à espada pelo gentios, exército romano, e 1/3 foi purificado como ouro e prata. Que foi o tal do batismo que João Batista disse lá atrás: veio mais poderoso do que eu, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo de fogo foi o juízo do ano 70, durante o dia do Senhor. Então, os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, o dia, o mês e o ano, que Jesus tinha falado lá em Marcos 13, alguma 27, 24, alguma coisa ali, que ele nem ninguém sabia. Mas agora você está sabendo. Foi para o juízo. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Foi daqui que esse cabeça de minhoca, que está por aí, vomitando essa falsa profecia dos 200 milhões. O número dos cavaleiros. Como que pode se cumprir essa promessa, ou cabeça de ovo? Se Palestina tem 5 milhões, é 4 milhões, 5 milhões. Israel tem 10 milhões. Aonde vai achar 200 milhões de cavaleiros? Jumento, seu sem caráter. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Em cima disso daqui, está se soltando por aí. Olha, agora chegou a hora, porque foi falado que é Israel. Era em Israel que teria 200 milhões de cavaleiros, porque está escrito. Mas isso é fanfarrice. Isso é para chamar atenção, para ganhar espaço nos aplicativos, para ver se consegue bater o número mínimo lá que precisa para começar a ganhar em dólar. É isso que eles estão querendo. E você não quer? Eu estou fazendo isso. Eu aqui no YouTube eu já ganho. No TikTok, fui banido porque eu falava de política.
Agora o meu está crescendo, falando do Evangelho Eterno. Estou lá. Quando ele chegar a 10 mil, eu estou com 2 mil e pouco. Quando chegar a 10 mil, ganharei também. Só os irmãos que estão aqui pulasse para lá, se inscrevesse, ele dava os 10 mil. Mas pelo menos eu estou fazendo algo que eu estou lendo o que está escrito. Eu não estou aqui inventando nada. Eu não estou aqui com falsas narrativas. Eu estou mostrando para você o que está escrito. É isso que eu estou fazendo. Agora o cara quer ganhar seguidores com falsas promessas para colocar pânico, pavor nesses cabecinhas de bagre que tem por aí. Eles acreditam em tudo. Tudo que essas porcaria desses falsos profetas falam, eles acreditam. Agora, quando você lê o que está escrito, aí eles não acreditam. Aí ele fala que você que é o falso profeta. Você que é o comedor de cuscuz, você que não come pamonha, você que não presta. Você lendo, que nem eu estou aqui lendo. O versículo antes diz que se referia àquele dia, a hora, o mês e o ano. E que se referia a que Jesus falou lá atrás, no ano 33. E no ano 37 estava se cumprindo o que Jesus falou. Entre o ano 35 em diante ali. Que aí sim foram soltos os 4 anjos, de uma forma figurativa. O anjo não estava amarrado coisa nenhuma. Então você vê que eu estou passando situação verdadeira. Que tem coerência. Não estou inventando nada. Então os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E aí eu vou ler para você o 1/3 da humanidade, você vai entender esses 200 milhões, que foi um número enigmático, um número bíblico, não tem nada a ver. O número dos cavaleiros que compunham o exército, esse exército se referia a quem? Aos gentios. Quem eram os gentios? Era o exército romano. E quem era o comandante? O homem da iniquidade, da perdição, o filho da perdição, o general Tito, que no ano de 69, do mês de julho, ele cercou Jerusalém. Mas jamais teria 200 milhões de cavalos naquela época. Foram milhares de cavalos e cavaleiros. Mas quanto? Segundo Flávio Joséfo, diz que cerca de 1 milhão de judeus foram mortos naquele dia, durante o dia do Senhor. Cerca de 1 milhão de judeus. Se uma terça parte seria morta, outra parte levado como escravo, e sobrou só uma terça parte, então tinham aproximadamente 3 milhões de judeus dentro lá, porque foi festa de Pentecostes, quando aconteceu o grande dia lá, do ser, que foi na época de Pentecostes, então estava lotado de judeu lá, mas jamais 200 milhões de cavalos e cavaleiros no exército romano, jamais. Vamos dizer, 3 milhões lá, ali fora se tinha muito, era 50, 100 mil soldados ali, sei lá eu, mais ou menos, com maquinário, com armamento, com espada, tudo preparado, cercando a cidade de Jerusalém. Os judeus tentavam escapar, uns eram presos, outros eram pendurados naquele mesmo dia. O número dos cavaleiros que compunham o exército era 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros... Está ruim isso daqui, viu? Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham aspecto, as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. Boca lançavam, olha aqui. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. E da boca lançavam, olha o enigma, fogo, fumaça e enxofre. Como foi destruído Jerusalém no ano 70? Eu coloco Jerusalém no ano 70 por quê? Porque no ano 66 começou os primeiros conflitos na Judéia. Depois ali se espalhou até em 69, quando foi cercado Jerusalém. Então, quando o exército romano invadiu, adentrou ali pelos portões da cidade de Jerusalém, foi quando começou os incêndios. Incêndios, inclusive, o templo foi queimado até os alicerces, sobrando apenas o Muro das Lamentações, uma das paredes do templo. Então, por isso que fala. Então, o que aconteceu naquela época? O estado de destruição foi através de terremoto, de água, de sopro, de chute, de soco, de pedrada ou de fogo? Foi de fogo, porque eu vou ler para você que lá em Isaías 29,
Deus falou que iria cercar Jerusalém e lá seria um altar de fogo e de sangue. Eu não estou inventando, estou te mostrando aqui. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Por que o enxofre? Porque, segundo Flávio José, ele falou que haviam tantos corpos dentro de Jerusalém no ano 70, aquela carnificina, quando houve mesmo a invasão dos soldados romanos, corpos empilhados aos montes. Você imagina aqueles corpos ali sendo queimados. Qual é o principal elemento químico que exala um corpo sendo queimado? Eu acho que é o enxofre. Por isso que aqui estava o fogo, a fumaça de tudo aquilo queimando e os corpos sendo queimados, exalando enxofre dentro de Jerusalém. Porque o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. E o dia do Senhor de Apocalipse 1:10 não é domingo, foi o juízo de Deus. Esse é o problema da teologia, dos pregadores, é o problema deles não entenderem este versículo de capítulo 1, versículo 10. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Presta atenção aqui. Se isso aqui não está concatenado com o que aconteceu em Jerusalém no ano 70, veja se não está fechando a conta. Veja se não fecha essa. Se tiver coerência, você já dá o joinha, compartilha e se inscreve. Se não tiver, você para de assistir. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Mas saía algo da boca de um cavalo? Pode sair isso? Não, gente, são enigmas. São palavras espirituais. Da mesma forma que os 7 anjos das 7 igrejas entenderam esses enigmas, Cláudio Mendes, e você do outro lado está entendendo porque o Pai está nos dando esse entendimento da mesma forma que ele deu esse entendimento há quase 2000 anos atrás. Nós hoje temos esse entendimento, depois de quase 2000 anos. Ah, mas por que você tem esse entendimento? Eu não sei, porque eu não sou boa pessoa, eu nunca fui boa pessoa. Eu não sei, mas eu sei que eu entendo dessa forma. Claramente, como se eu estivesse lendo para você aqui um livro de receita de bolinho da chuva. Eu não estou fazendo nenhum esforço para fazer isso aqui. Ou você acha que eu fiquei aqui 2, 3 horas estudando, olha sobre... Não, não fiz nada disso. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Jerusalém não foi destruído pelo fogo? Não exalava, não saía ali, expelia muita fumaça? E os corpos queimados, não, os animais ali, não exalavam enxofre? O Geena, que os judeus chamavam de o Geena, aí traduziram para inferno. Inferno significa Geena, Geinon, era o aterro sanitário que ficava na parte externa de Jerusalém, onde eram lançados, jogados ali os animais que morriam em Jerusalém, dentro da cidade lá. Os leprosos, os mendigos, era tudo jogado lá. Por isso que o fogo nunca se apagava. É igual você vai no aterro sanitário da sua cidade, na capital onde você mora. Nunca se apaga. Por quê? Por causa dos elementos químicos ali, de alimentos, de animais, produtos, né? Que geram esse enxofre. Ele nunca se apaga. Ele está sempre um combustível para o fogo. Aí junto o oxigênio do ar e mais o enxofre, mais coisa, aquele fogo nunca se apaga. Era o Geena, era o inferno que tinha lá. Por isso que os judeus, eles usavam aquele inferno para amedrontar os judeuzinhos daquela época. E hoje a religião usa o inferno para a mesma coisa, para ficar amedrontando os judeuzinhos dentro dessas choupanas, sinagogas, calabouços, arapucas, currais que eles chamam de igreja. Mesma forma. Mesma coisa. 19. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam pessoas. O resto da humanidade não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os daimons, os espíritos maus,
e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Veja isso aqui dentro de Jerusalém, quando, no versículo 13, fala que foi tocada a sexta trombeta. Olha que coisa interessante aqui. Então, falou que era pelo fogo, 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre. Veja o que fala aqui em Isaías 29, versículo do 1 ao 3. Eu estou utilizando o texto da NVI, mas aqui eu gosto de ler na Bíblia Viva 2002. Eu vou ler esses 3 versículos, depois eu vou na NVI, na Viva. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi, é Jerusalém. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festa. Mas eu sitiarei Ariel. Eu quem? Deus falando. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Presta atenção aqui. O que iria acontecer quando os 200 milhões de cavalos e cavaleiros cercassem Jerusalém? Jerusalém iria se tornar uma fornalha, uma Ariel. 3. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres e instalarei contra você minhas obras de cerco. Deixa eu pôr aqui agora para você ver na Bíblia Viva 2002 como é interessante esses 3 versículos. Veja aqui. Pobre de Jerusalém, a cidade onde viveu Davi. Ano após ano, seus moradores realizam festas religiosas nas datas marcadas. Mas eu vou mandar um terrível castigo sobre ela. Todos vão chorar e lamentar muito. Jerusalém será exatamente o que significa o seu nome Ariel. Um altar coberto de fogo e sangue. Eu mesmo serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, vou levantar fortes na sua volta para destruir você. Quem era que ia fazer aqui? Era Davi? Não. Era Isaías? Não. Era o próprio Deus falando. Mas ele, em pessoa, não. Ele, na mente do general Tito, do exército romano, fez essa coisa. Você consegue entender? Do altar, da fornalha de fogo. E o que virou Jerusalém no ano 70? Não foi dessa forma que o templo foi destruído? Pelo fogo? As casas queimadas? Olha aqui, ó, sobre a terça parte, Zacarias 13, 7 ao 9. Olha que interessante. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Versículo 8. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Por que 1/3 parte? 1/3 parte morreu, outra terça parte foi levado como escravo e 1/3 parte permaneceu. Por quê? Olha aqui o batismo com fogo. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, eu lhe responderei. É o meu povo, direi a ela, dirá o Senhor é meu Deus. A terça parte que foi falada lá aonde mesmo estava falando? Em Apocalipse, falando da terça parte. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas. Fogo, fumaça e... Gente, ó, deixa eu confessar uma coisa para você aqui. O entendimento desse aqui, se eu fosse um canalha, se eu fosse um mercenário, o entendimento desse aqui, eu já ia passar um Pix para você, uma conta bancária. Ia pedir para você, ó, me ajuda, eu estou precisando. Ia inventar um monte de malabarismo. Não tem preço que pague isso aqui. Você do outro lado, você pode não dar valor. Você pode falar, não, isso não tem nada a ver. Você pode não dar valor a isso. Você pode acreditar no falso profeta que está falando dos 200 milhões de cavalos por aí. Mas para que coisa para encaixar mais do que isso? A profecia de Zacarias? A profecia de Isaías?
O cumprimento de Apocalipse 1:10, que era o dia do Senhor, aí durante o decorrer, você chega nesse capítulo 9, foram soltos 4 anjos, de uma forma figurativa, que estava preparado para aquele dia, aquela hora, aquele mês, aquele ano, para o juízo. Não acabou não. Olha Malaquias 3, do versículo 1 ao 5. Esquece Malaquias 3:10, se você é um escravo religioso. Veja Malaquias 3, do versículo 1 ao 5. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Que foi o dia do Senhor. Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas justas. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Tá vendo? Você que anda dando oferta para esses cabras aí, eles estão te roubando. As ofertas eram só para a nação de Israel. Eram eles que tinham obrigações com o templo. Nunca foi você, ô gentil. Nunca foi eu. A religião é uma mentira. A religião é uma fraude. 4. Então as ofertas... Não, já... 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. A vocês quem? A nossa nação de gentil? Não. A nação de Israel. A nação de Jerusalém. Ao judeu. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores de seus salários. Olha, se fosse nos dias de hoje, esses pastores aí estariam fritos, esses ladrões, que oprimem os órfãos, as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o exército. Olha aqui, Daniel 12, 10 ao 13. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Aonde foi colocado o sacrilégio terrível? Em uma ala no templo. Esse templo estava onde? Em Jerusalém. E esse templo foi derrubado no ano 70, e esse templo foi destruído por fogo. Então eles seriam purificados no ano 2023, no ano 2030, ou lá no ano 70, aonde iria colocar o sacrilégio terrível e dar abolido o sacrifício diário, aonde era que era levado o sacrifício diário. Não era no templo? Que dificuldade você tem de entender isso? Hein? Cabeça de palha. Felizes aqueles que esperar alcançar, tal. Aí sim, por que nós reconhecemos Apocalipse aqui? Por que nós respeitamos, nós temos a certeza que isso aqui se referia à profecia do dia do Senhor, a profecia do juízo de Deus? Porque eu, Cláudio Mendes, acredito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta. Por que esse dia do Senhor seria um domingo, sendo que a voz que falou com ele poderia ter falado com ele numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, numa sábado? Porque o dia do Senhor aqui se referia a Malaquias 4 e 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E o profeta Elias, no Espírito, ele veio no João Batista. Tem um monte de referência aqui, ó. Vem Mateus 11, 14, Mateus 17, 10, 13, Marcos, tudo isso aqui é referência sobre quando Elias veio, no Espírito de João Batista. E Joel 2, do versículo 1 ao 11, voltando aqui só para te lembrar. Por que eu respeito o livro do Apocalipse? Por que eu tenho o livro do Apocalipse como o grande juízo de Deus? O grande dia do Senhor. Por causa desse capítulo 1, versículo 10. No dia do Senhor achei-me no Espírito. Aí eu vendo aqui para Joel capítulo 2, versículo 1 a 11.
Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Onde ficava o santo monte mesmo? Ah, Jerusalém. Tremam todos os habitantes do país habitado, pois o dia do Senhor está chegando. Se fosse domingo, o que tem a ver isso? Pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima. 200 milhões, será que era isso? Como nunca antes se viu, nem jamais se verá em gerações futuras. Diante deles o fogo devora. Ó aqui, fogo de novo. Diante deles o fogo devora. Atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Ligou ou não ligou com os cavaleiros do Apocalipse, com os cavaleiros dos milhões? Aconteceria isso quando? Quando o dia do Senhor chegasse. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria. Com um barulho semelhante aos carros, soltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos e obedecem a sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Ficou alguma dúvida sobre João na ilha de Patmos? No dia do Senhor achei-me no Espírito? E aí? Eu queria muito que esse falso profeta que está por aí falando do cerco dos 200 milhões de cavalos assistisse esse humilde vídeo, essa humilde explicação, para ver se ele se converte, para ver se ele deixa de ser hipócrita, mentiroso, ladrão, mercenário, sem caráter. Vim com essa conversa, os 200 milhões do Apocalipse, que os falsos profetas estão dizendo que está se cumprindo em Israel. Pronto. Essa simples e humilde explicação, acredito que possa te ajudar. Então, se você viu esse vídeo, ou se você está assistindo ele por aí, saiba que tudo se cumpriu. O Evangelho Eterno já foi estabelecido. E o Evangelho Eterno não é graça coisíssima nenhuma, como um outro aí andou falando. O Evangelho Eterno é para toda tribo, língua, nação e povo. O Evangelho de Jesus era para os judeus, o de Paulo para os gentios. O Evangelho Eterno é para todos, porque o Evangelho Eterno é Apocalipse 21:3. É o templo espiritual de Deus em nosso espírito, onde Ele mesmo, o Criador, está. Bom, então eu vou encerrar essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço que você contribua com aquele seu joinha, que você venha compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador, passando o nosso simples e humilde entendimento, acreditando que quem dá esse entendimento a nós é Ele que está em nosso espírito. Afinal de contas, é Ele que nós confessamos diariamente, que está em nosso espírito. Então, se é assim, só pode vir dele esse entendimento, tá bom? Até a próxima, se ele permitir. Tchau, tchau.